Opa, e aí feras, tudo tranquilo? Se você é um fã de Sonic, você deve conhecer a Amy Rose. A ouriço forte, energética e determinada e apaixonada pelo Sonic. Mas, e se algo bem ruim acontecesse com ela? Algo que a deixou à beira da morte, e ainda a transformando em algo muito perigoso, tanto para si mesma, quanto para seus amigos, incluindo a pessoa que ela mais ama. Eu apresento Withered Rose. Essa história é um universo alternativo criado pelo perfil Yandere-chan. Apesar dessa história ser bem curta e ainda bem no começo, é uma história bastante interessante, algo que eu não podia deixar passar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A história começa logo de cara com a visão de Amy toda embaçada e turva, enquanto olhava para Sonic e Tails desesperados e assustados, gritando seu nome e implorando para ela acordar. Amy não sabe o que estava acontecendo, até ela perceber que não estava sentindo seu corpo. Como podemos ver, Amy estava sangrando muito e com múltiplos ferimentos pelo seu corpo. O pior era que vários pedaços de seu corpo estavam faltando, como a área de seu braço esquerdo, parte da sua barriga, sua perna esquerda, seu antebraço direito e também metade da sua orelha esquerda. E junto desses ferimentos graves, arranhões profundos no seu rosto, peito e na sua perna direita. Por reflexo, a primeira coisa que Amy tenta fazer é tentar se levantar quando percebe o que está acontecendo, e com isso, Sonic e Tails se desesperam e falam para ela continuar deitada, para que ela não faça nenhum movimento brusco e que possa piorar ainda mais a sua condição. Mas o que deixa tudo estranho era que, segundo os pensamentos da própria Amy, ela não estava sentindo nenhuma dor durante o movimento desde que acordou. Mesmo nesse estado, Amy estava se sentindo normal, como se nada tivesse acontecido. Após isso, Amy foi levada até a oficina do Tails para tratar seus ferimentos, e depois de algum tempo, ela aparentemente estava melhor. Mas Tails ainda estava preocupado, pois Amy havia perdido muito sangue, mas ela continuava dizendo que estava perfeitamente bem e sem nenhuma dor, agindo como se nem tivesse passado por um trauma enorme. E Sonic concorda com Tails, ainda assustado enquanto se lembrava do estado em que Amy estava naquele momento. Mas Amy ainda insiste que está bem, tanto que ela até costurou a sua roupa novamente, mas ainda queria se trocar e ir para casa, mas Tails tenta impedir pois queria fazer mais alguns testes para ver se ela realmente estava bem. Porém, Amy estava cansada e com fome, pois estavam nisso há horas. E então Sonic, vendo que não tinha como impedir, aceita e deixa ela sair desde que ela voltasse o mais rápido possível. Apesar de ser contra, Tails apenas deixa. Assim, Amy sai se despedindo dos dois e agradecendo ao Sonic por isso. Embora a despedida seja alegre, Sonic estava assim bem preocupado com Amy. E quando ela sai, Sonic e Tails têm uma conversa. Desculpa por isso, amigão, mas ela merece uma pausa depois de tudo. É muito estranho. Você mesmo viu. Ela estava à beira da morte, e então se levantou como se não fosse nada. Seus membros foram dilacerados. Até pensei que fosse apenas adrenalina no começo, mas mesmo agora, ela está agindo como se estivesse tudo bem. O monitor cardíaco dela estava com batimentos bem lentos, e mesmo assim, ela estava bem acordada. E é por isso que eu preciso continuar fazendo testes. Seja lá o que estiver acontecendo com Amy, aquilo está muito longe de ser normal. E pelo visto, Tails estava certo em se preocupar, pois quando Amy sai de lá, ela caminha pela floresta. Apesar de não estar sentindo nada de errado, ela sabia que tinha alguma coisa errada. Ela sabia que deveria estar morta, pois o seu corpo estava uma completa bagunça. Mas ela não estava. Enquanto pensava, Amy passa por alguns flicks, e um deles pousa nas mãos dela. Ela interage com esse flick, e como ambos estavam com fome, Amy leva esse flick para uma macieira ali perto. Se passam algumas horas desde que Amy havia saído, o que deixa Sonic e Tails bem mais preocupados. E então, Sonic decide procurar por ela, saindo correndo da oficina. E um tempinho procurando, ele a encontra naquela mesma floresta de mais cedo, perto de uma macieira, e quando Sonic se aproxima... Ah, aí está você, Ames. Eu estava começando a ficar preocupado. Então você está aqui alimentando um pequeno Oh, Sonic, eu não ouvi você chegando. Olha essas maçãs deliciosas que eu colhi. Quer uma? Elas estão suculentas e frescas. Amy não estava comendo as maçãs, e sim da carne do flick que ela falou anteriormente. E o pior, ela estava agindo como se não tivesse nada de errado, totalmente alheia do que fez, não percebendo que estava se alimentando de um pequeno animal indefeso. Quando Sonic vê isso, ele começa a passar mal, e Amy se aproxima de Sonic, para ver se ele estava bem, mas assim que Sonic começa a afastá-la, ela percebe o que fez para deixar Sonic tão horrorizado. Mais tarde, Amy estava novamente na oficina do Tails, e agora se encontra em um tipo de estado catatônico,
parada e enrolada em um cobertor, olhando para o nada com um olhar morto, muito provavelmente se lembrando do que havia feito com o pobre Flick. Nisso, Sonic e Tails têm uma conversa, pois Sonic ele estava muito quieto desde que trouxe Amy de volta, e ficava observando ela enquanto se lembrava do que aconteceu, se arrependendo por não ter lidado da melhor maneira naquele momento, pois nem Amy sabia o que tinha feito. E logo em seguida, Tails avisa que os outros haviam chegado. Knuckles, Rouge e Shadow chegaram para ver o estado de Amy, e assim, pelo menos, até o momento em que o vídeo está sendo feito, termina essa história. Não se sabe o que deixou Amy naquele estado, mas, pelos ferimentos, não foi um acidente. É como se Amy tivesse sido atacada, ou pior, devorada, por alguma coisa, que a transformou em uma espécie de zumbi. Mas ela ainda mantinha sua consciência, e ainda conseguia falar e andar. Mas, quando ela precisava se alimentar, era como se sua mente mascarasse tudo, fazendo ela não perceber que estava comendo a carne de outros seres vivos. E pelo desenrolar da história, parece que a situação de Amy vai piorar ainda mais. E pelo que a criadora deixa entender, que, quando Amy perder a sua consciência restante, a pessoa que ela mais vai desejar devorar vai ser o Sonic, a sua maior paixão. Essa foi a história de Withered Rose. Como eu disse no início, essa U tá bem no começo, com pouquíssimos capítulos, mas mesmo assim, é uma história bem interessante de se ler. O mistério por trás dela te deixa curioso e te faz querer acompanhar mais, sem contar que a arte dessa U é realmente incrível, a criadora caprichou muito. Mas eu recomendo você assistir por conta própria direto do perfil da criadora, a experiência vai ser muito melhor, acredite em mim. Bom, esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreve, compartilhe e comenta aqui embaixo o que você achou. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, até mais.